Olá, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando. Lena, Ju, Giovana, pessoal da Integrar. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Adélcio, todo mundo que está chegando aí, bem-vindos e bem-vindas. Essa é mais uma live, que legal, toda terça-feira às 18 horas, contando com grandes nomes para discutir temas relativos às organizações da sociedade civil e ao chamado terceiro setor. Então, quem está chegando aí, muito obrigado pela audiência, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai estar aqui com Cláudio Roberto Barbosa Filho e nós vamos estar falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e como já está chegando aqui e como essa lei vai impactar nas entidades do terceiro setor, nas organizações da sociedade civil. Então, chegando aqui, então, já o nosso convidado, Cláudio Roberto Barbosa Filho, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Lucas. Uma boa tarde, já quase boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigado pelo convite, sobretudo, Lucas. Uma grande felicidade e honra estar participando aqui hoje. Beleza, querido. Você me ouve bem? Tudo certinho, então, aí? Podemos... Te escuto. Você me escuta bem também? Tudo ótimo. Esse mundo virtual é isso agora, né? A gente precisa... A gente se adaptando, né? Exatamente. Então a gente vai se ajustando a esse mundo virtual, pergunta se está ouvindo bem, se está enquadradinho, e é isso mesmo. Então, a todo mundo que está chegando aí, Liz, Bel, minha mãe que está chegando aí também para assistir, que legal. Todo Que mundo honra! Exatamente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Um beijo para minha mãe e seguimos aí, Maria Cláudia Gouveia, todos que estão chegando. Hoje o meu computador resolveu não ajudar, então talvez eu perca o nome das pessoas aqui. É sempre bom a gente cumprimentar quem está chegando e tal. Mas o meu computador resolveu não ajudar, a telinha pequena, porque às vezes é complicado você estar... Um nomezinho rapidinho, né? E o nomezinho rapidinho e voltando. Então, me desculpe se eu não falar o nome de todo mundo, mas sintam-se todos abraçados e abraçadas e muito bem-vindos e muito obrigado pela audiência de vocês. Então, sem maiores delongas, Cláudio, aqui eu geralmente não apresento nossos convidados, eu deixo a bola com o próprio convidado para que ele se apresente, fale da sua carreira, fale daquilo que está fazendo agora. Então, fique à vontade para se apresentar aí para o nosso público. Obrigado, Lucas. Me chamo Cláudio, sou advogado, formado pela Universidade Federal do Paraná. E de uns tempos para cá, mais ou menos desde 2017, tenho começado a trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, enfaticamente voltado para o terceiro setor. Trabalho com Eduardo Sazzi, Laís Figueiredo, e nessa área a gente começou a conversar. Eu acabei ficando encarregado dentro do escritório de proporcionar essa implementação da LGPD para o nosso escritório também, né? Porque não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, e para todos os nossos clientes, porque às vezes tem muito disso, né? Então a gente também fez a nossa adaptação, muito importante, e aí acabei ficando responsável, desde um pouquinho antes da sanção da LGPD, quando ainda estava no projeto, e depois de todas as várias indas e vindas que a gente tem na LGPD desde 2018. Que legal. Queria então cumprimentar aqui, feitas as apresentações do Cláudio, agradecer mais uma vez, Cláudio, sua presença aqui, você que é integrante de um grande escritório de advocacia, com o doutor Eduardo Sazzi, que vai estar aqui com a gente também em setembro. Colega da querida Laís Lopes, que está aqui também assistindo a gente, Paulo Estorto, Aline, toda a turma do SBSA Advogados, gente que eu tenho a maior consideração, o maior respeito por tudo, né, por ser o grande escritório que é, pela representatividade que tem nessa advocacia. E muito recíproco também de todos nós, Lucas, por você, pelo trabalho incrível que você faz de expandir todo o nosso tema de terceiro setor da forma mais incrível possível, sabendo aproveitar muito bem essas novas realidades, né, virtuais e de aprimorar o contato com os temas de terceiro setor. Você também é uma pessoa muito conhecida, admirada por todos nós do escritório. Muito obrigado por isso, a recíproca é verdadeira. Então vamos lá. Querido, a gente vai começar então, na verdade, falando um pouco... É difícil entender, né? LGPD, você se adequar a isso, é uma leitura densa, de fato, mesmo para a gente que é do direito, é uma coisa complicada, digamos assim, e aqui a nossa live prima também por trazer
questões todas com a linguagem mais tranquila, mais factível, mais, como é que eu posso dizer, mais adaptada, mais traduzida para as pessoas que não são da área jurídica, né? Então, eu queria então que você já dissesse para a gente um pouco sobre o tratamento, né? O que significam os tratamentos dos dados pessoais que a LGPD traz no seu bojo. Essa já é uma maneira muito boa de começar, Lucas, porque alguns vocabulários, na verdade, a LGPD, ela engloba não somente o setor jurídico, mas ela engloba o setor jurídico, comunicação, TI, recursos humanos. Então, a realidade da implementação da LGPD é muito maior do que só a parte jurídica. Na verdade, a parte jurídica ela tem a função de se comunicar com todo mundo dentro das organizações aqui, separando para a nossa realidade. Então, nesse sentido, um dos primeiros pontos que a gente tem que entender é alguns termos que a legislação utiliza, porque às vezes a gente não entende, né? Mas ao que se aplica a LGPD? É armazenar dado pessoal? É utilizar dado pessoal? Então, a própria lei traz a resposta. Ela usa esse grande termo que é tratamento. E o tratamento de dado pessoal é toda operação que envolva dado pessoal. A lei ela tem muito esse caráter amplo. Então, a gente vai ver muito na lei todas, porque ela realmente quer se aplicar desde, vamos pegar aqui para a nossa realidade do terceiro setor, desde uma instituição comunitária pequena com uma atuação local, até uma grande fundação financiadora, e para isso ela precisa trazer alguma linguagem comum. E um dos principais termos que a gente tem daqui para frente, e que vai estar na boca de todas as organizações, é tratamento. O tratamento é toda e qualquer operação que envolva dados pessoais. Então isso é muito importante, porque envolve armazenamento, coleta, utilização, classificação, exclusão, compartilhamento. Quando a gente entra na lei, a gente vê que ele usa mais ou menos uns 25 substantivos, e mesmo assim como grau exemplificativo. E ele usa como exemplo, porque na verdade se aplica a qualquer ato. Vou ler rapidamente só para ver como é tudo. Então é coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Eu gosto sempre de ler brincando rapidamente para ver que está em dúvida se é tratamento, é tratamento. Esse é o grande ponto que a gente tem que entender. Está em dúvida, é tratamento. Na dúvida, tratamento. Na dúvida, aplica a LGPD. Nossa, é muita coisa. Eu vou trazer para uma experiência pessoal. Eu trabalhei alguns anos numa ONG AIDS, né, numa organização que trabalhava com o tema do HIV AIDS e tal. E eu fazia o atendimento de pessoas com HIV. Né? Nós atendia aquela pessoa ali, o atendimento jurídico, olhando no olho, enfim, fazia todo o aconselhamento. E eu deixava geralmente ao final para fazer aquele formuláriozinho. Primeiro porque a gente precisa prestar contas para o financiador, enfim. E segundo, para a gente ter alguns dados daquela pessoa, o telefone, o e-mail, para eventualmente ligar e fazer dar um outro atendimento, de uma outra atenção. Muitas vezes o atendimento jurídico ele era vinculado, atrelado a um atendimento psicossocial, né, com um assistente social, com a psicóloga. Enfim, a gente marcava um outro dia. Enfim, esse tratamento, esse dado dessa pessoa, fazer aquele formulário também significa entrar na LGPD, estar sob a égide da LGPD também? Sem sombra de dúvida, Lucas, sem sombra de dúvidas. E aqui, esse seu exemplo foi muito bom, porque a gente traz aí uma outra divisão que a gente tem dentro da LGPD, que é dado pessoal e dado pessoal sensível. Então a gente falou o que é tratamento, mas é importante também dizer o que é dado pessoal. E mais uma vez a resposta é tudo. A legislação diz, dado pessoal é informação relacionada a uma pessoa natural, pessoa física, então não envolve para pessoa jurídica. Então é informação relacionada a pessoa natural, identificada ou identificável. Só isso. O que é informação? Esse exemplo que você deu, você traz uma série de informações. Nome é uma informação, telefone é uma informação, e-mail é uma informação. Informações de saúde, se a pessoa tem ou não tem uma doença, como que contraiu essa doença. Então, e aí, tudo é dado pessoal. E a legislação, ela traz aí uma proteção especial para dados pessoais classificados como sensíveis. Que são dados pessoais, a gente pode trazer a definição da lei, mas na verdade o significado mesmo da palavra, a aplicação, ela já é
já é autoexplicativo. Esses dados que merecem uma proteção especial, que a gente intui que merece uma proteção especial, eles são sensíveis. Dados relacionados à saúde, como no caso que você explicou, dados relacionados à religião, dados relacionados à ideologia, a lei traz essa proteção. Isso é importante a gente pensar, escapando um pouquinho da OSC, mas para dar um exemplo mais palpável, por exemplo, os dados pessoais que a gente teve na questão de Cambridge Analytics. Os dados utilizados eram de ideologias para você saber fazer a propaganda política específica, né? Então são dados que têm proteção. E especificamente quanto a... porque a lei ela traz muitos exemplos. O assunto do momento hoje é dado pessoal, né? Para todos os aspectos. Seja a propaganda que a gente tem no Instagram quando procurou alguma coisa para comprar e apareceu, seja política de uma maneira muito forte, a venda de bases de dados. E aí a gente tem essa proteção especial na lei de dados pessoais sensíveis. E que também é uma questão que se aplica muito para a nossa realidade das OSCs. Porque a gente tem muitas organizações que fazem projetos exclusivamente para pessoas em situações de vulnerabilidade ou não, mas que lidam com dados pessoais sensíveis. Que lidam com dados de saúde, que lidam com dados relacionados a projetos de assistência social, que a pessoa está em vulnerabilidade, com recortes de gênero, com recortes de orientação sexual, que são dados pessoais que têm uma outra proteção mais adequada e mais forte da lei. Bom, queria cumprimentar aqui ao Vinícius Ventura, um parceiro, captador de recursos do Espírito Santo, chegou aqui, e já fazer o gancho para falar de captação de recursos, a pergunta aqui da Maria Cristina, que chegou: quais as recomendações para uma OSC utilizar dados pessoais em campanhas de captação de recursos? Aqui ótima pergunta, a gente tem um dos grandes pontos de cuidado para as OSCs, que são, antes da captação, a gente tem o anterior para a gente solicitar a captação as bases de dados, os mailings que as organizações têm e que para muitas organizações é um grande ativo preciosíssimo da organização. A regra geral da LGPD, existem exceções, mas a regra geral é que a gente só vai poder realizar o tratamento de dados pessoais desde que haja o consentimento. Existem algumas exceções, mas a regra é o consentimento. Ou seja, a regra principalmente a partir da entrada em vigência da LGPD, para entrar em contato, para disparar mailing, para tentar obter captação de recursos, principalmente através de mailing, esses dados precisam, a utilização, o tratamento desses dados precisam ser autorizados previamente, explicitamente e de maneira anterior, esclarecida e transparente. Ou seja, esse, para quem nos escuta, é um dos principais conselhos que eu vou dar aqui para hoje. De agora em diante, a partir das 7, quando acabar a nossa live, agora não, espera até as 7. A partir das 7, criar mecanismos de consentimento expresso. Muitas vezes a gente entra num site de uma fundação, de uma associação, a gente já tem lá: você quer receber nossos e-mails, nosso conteúdo promocional, que sempre vai estar alinhado também, não só a prestação de contas, mas também a prestação de contas do trabalho realizado pelo OSC, mas também para captação, que é uma maneira muito específica. Você precisa deixar muito claro essa autorização e dizer qual a finalidade dela. Então, quando você, no seu site, no site da sua OSC, independentemente do tamanho dela, sabe, Lucas? Eu acho que isso que é um ponto muito importante de dizer. A lei se aplica a todo mundo, a todas as OSCs que tratem dados pessoais, que são todas. Então, na sua aba do seu site, fale conosco, entre em contato, faça sua doação, todas vão precisar de uma aba, de um espaço no final, solicitando essa autorização específica e dizendo qual vai ser a finalidade. E a finalidade vai ser envio de conteúdo informativo, envio de eventos, análise de público interessado. Então, essa captação, ela vai precisar agora partir dessa premissa de consentimento. Eu só posso receber um e-mail, eu só posso receber uma forma de contato, uma forma de comunicação, uma carta, uma ligação, se houver o consentimento expresso. Mas, e isso assusta muito quando a gente fala, mas existe uma pequena previsão legislativa
lá no finalzinho da lei, se eu não estou enganado, é o artigo 63, que diz o seguinte: os bancos de dados constituídos até a entrada em vigência da lei, ou seja, até meados de agosto de 2020 ou 2021, que a Câmara dos Deputados está discutindo nesse exato instante quando que vai entrar em vigor a LGPD, se agora agora final do mês ou no começo de agosto de 2021. Do que a gente tem para trás, as bases de dados constituídas até essa data, elas vão ter uma legalização progressiva de acordo com as normas emitidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que é isso? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão que ainda não foi instituído pelo governo, nem pelo Temer em 2018, 2019, nem pelo Bolsonaro, por enquanto, 2019, 2020. Então, a gente está às cegas. Ele vai ser o órgão responsável por emitir decretos regulamentadores, por fazer as fiscalizações. Então, quando esse órgão estiver funcionando e estabilizado, ele vai emitir algumas regras para atualização progressiva. Então, a gente vai ter daqui para frente eu digo, quando a autoridade for instituída, a gente vai ter uma adequação progressiva das bases de dados anteriores. Então a gente está no escuro, mas a lei traz essa proteção específica que diz: não vai ficar tudo inadequado daqui para frente. Então o que é a nossa sugestão, a sugestão que a gente tem dado para os nossos clientes? A partir de hoje, pede consentimento. O que tem daqui para trás, faz uma tiragem, entre em contato quando possível, dispara e-mail perguntando se quer continuar recebendo ou não. Quem fala não, tira imediatamente. Quem fala sim, mantém. E quem não responde, que muitas vezes é a grande maioria das pessoas que estão num mail, numa base de dados, mantém ali apartado, esperando o que vão ser as próximas diretrizes da autoridade nacional. As próximas não, né? As futuras, quando ela for instituída. Mas esse é um ponto de muito cuidado. Mas, então, essa é a minha sugestão. A partir das 7 horas de hoje, pede consentimento em todos os cantos do site. Muitas vezes acontece da pessoa se inscrever para evento, presencial ou não, dá o e-mail e esse e-mail vai direto para o mail. Não pode mais. Tem que ter autorização expressa. A pessoa vai lá e entra no Fale Conosco, vai para o mail direto. Não pode mais. Tem que ter uma autorização expressa. A pessoa doa, não vale mais. Ela tem que ter uma autorização expressa. Eu aceito que tratem os meus dados para a execução da doação, mas também por envio de e-mails. Então a gente tem essa necessidade do consentimento muito esclarecido, que é uma grande mudança que as organizações vão ter que ter daqui para frente nos procedimentos internos. E aí eu volto ao que eu te falei, Lucas, que envolve todo mundo, né? Envolve TI, envolve comunicação, envolve gestão, envolve a implementação da LGPD. Ninguém se salva, vai envolver todo mundo dentro da realidade das OSCs. Nossa, é uma complexidade realmente. Eu fico pensando em como as pequenas organizações vão lidar com esse rol de mudanças, com essa demanda de mudanças tão grande, né? E aí, vamos voltando aqui, eu fiquei aqui pensando mil coisas, na verdade, mas vamos voltar para o nosso roteirinho. Você falou de um tema aí na passagem, mas que é sempre uma dúvida e que parece que é importante a gente trazer. Uma das pessoas já fez uma pergunta, acho que o Jadson já fez uma pergunta que está em vigência ou não está em vigência? Você disse que ela está justamente sendo discutido isso agora. Então fala um pouco mais disso para a gente. Gente, é até engraçado, porque numa situação normal, essa seria a resposta mais simples de todas, né? Eu ia dizer sim ou não, e se fosse não, eu ia dizer uma data. Mas a resposta não é simples. Eu peço um pouquinho de atenção, porque é um pouquinho complicado, mas eu faço um resumo no final, eu prometo. A LGPD foi aprovada e sancionada em agosto de 2018. Na redação original, ela determinava que ela ia entrar em vigor daqui 18 meses. Ou seja, ela entraria em vigor em fevereiro de 2020. Muito simples, até então essa era a regra desde agosto de 2018, quando ela foi aprovada. Ocorre que o último ato do Temer, em 2018,
foi editar uma medida provisória que alterou a LGPD. E ela fez duas alterações também no prazo de vigência. Ela dividiu a vigência da lei em duas. Primeiro, sobre a constituição da autoridade nacional, que a vigência seria a partir do dia 28 de dezembro de 2018, para que o governo, para que a administração pública já pudesse nomear este órgão, que seria o responsável por editar decreto regulamentador e definir as especificidades da lei, e todo o restante da lei entraria em vigência 24 meses depois da primeira vigência, da primeira sanção da lei. Ou seja, agora, dia 14 de agosto de 2020. Agora não, né? Essa semana passada. Então, até então, éramos isso que tinha. Os artigos sobre a autoridade nacional já em vigência desde o dia 28 de dezembro e o restante da lei só agora em agosto de 2020. Ocorre que o governo Bolsonaro, no comecinho da pandemia, editou a medida provisória 959, que está agora em discussão na Câmara de Deputados. Essa medida provisória, ela tem uma função de alterar benefício emergencial. Mas no último artigo da SMP, ele altera a entrada em vigência da LGPD para dia 3 de maio de 2021. É o que a gente brinca no direito de que é um jabuti. O que é um jabuti? É um jabuti em cima do poste que está lá, todo mundo está vendo que ele está lá, mas ninguém sabe como que ele foi para lá. Sim. E a MP é exatamente isso. A MP trata de um assunto totalmente diverso de LGPD, mas no último artigo ela faz essa alteração para dia 3 de maio de 2021. Ou seja, nós tínhamos a autoridade nacional já em vigência, nós tínhamos o restante da lei para dia 3 de maio de 2021. Se não bastasse tudo isso, o Congresso aprovou uma outra lei, agora recentemente, em julho de 2020, que é a Lei 14.010, que ela trata do regime jurídico das relações privadas nesse período de pandemia. Né? Então, as relações privadas foram afetadas e o Congresso ele teve a delicadeza de perceber que ninguém contava com uma pandemia, obviamente, e que essa pandemia também afeta a implementação da LGPD. Mas ao invés de adiar a entrada em vigência da lei como um todo, o que o Congresso fez foi alterar a entrada em vigência da fiscalização e das sanções. Ou seja, dividiu por 3 a entrada em vigência. Nós temos a autoridade nacional, que já está em vigência, o restante da lei, os artigos da lei sobre fiscalização e sanção, e a lei traz sanções bastante altas, como multas de até 2% do faturamento, somente para 1º de agosto de 2021, e a gente tem a outra parte que está pendente da MP. Ou seja, nós temos essa divisão. É muito difícil tentar fazer previsão legislativa, né? Mas a Câmara dos Deputados está votando hoje, possivelmente vai terminar a votação hoje e depois vai para o Senado aprovar ou rejeitar a MP para decidir quando que a gente entra em vigência o resto da lei. A tendência, repito, a tendência, não é nenhuma certeza, porque se for seguido o voto do relator, Damião Feliciano, é que o Congresso não se manifeste sobre a parte da MP que muda para 3 de maio. Ou seja, simplesmente não vai votar, nem que sim, nem que não. E qual a consequência disso? Volta para a redação anterior de 24 meses, que foi dia 14 de agosto, agora de 2020. Então a tendência, eu vou deixar muito claro que é tendência, não é certeza nenhuma, é que a partir de sexta que vem, que é quando perde a vigência a medida provisória, a LGPD começa a entrar em vigência. Porque ela vai retroagir até dia 14 de agosto de 2020. Então, sexta, realmente vai complicar. Na verdade, dia 26. Dia 26 desculpa, na quarta-feira, no dia seguinte, dia 27, quinta-feira. Na quinta-feira da próxima semana. Essa é a tendência. Pode ser que a Câmara ou o Senado mudem a data, coloquem uma data qualquer, mantenham o texto do Bolsonaro, não mantenham, então a gente está essa confusão. Mas aqui vai a minha
Grande segunda sugestão para quem está escutando a gente. A primeira é que sempre peçam o consentimento. A segunda é que, independentemente da data de vigência, as multas e fiscalizações a gente já está protegido, que vai ser só a partir de 1º de agosto de 2021. A implementação, ela já deve ser a partir de hoje, às 7 da noite. Quem ainda não começou a implementar a LGPD dentro das suas organizações, está atrasado 2 anos. Tinha que ter começado em 2018 já. Então, independentemente de entrar em vigência agora, dia 27 de agosto de 2020, ou dia 14, ou dia 1º de agosto de 2021, tem que implementar desde já. É uma atuação, uma implementação muito complexa, muito detalhada, envolve muitos setores, envolve muitas questões e precisa ser desde já. Que é isso. A fiscalização e as multas, elas têm essa segurança de que só vai ser a partir de 2021. Mas nesse meio tempo, as organizações têm que se adaptar, têm que rever procedimentos internos, têm que fazer o que a gente fala muito, é um inventário de dados pessoais. Se como as organizações, elas têm inventários de bens físicos, de bens palpáveis, quantas cadeiras tem na organização, quantos computadores, quantos móveis, qual o seu ativo financeiro palpável, quanto tem no caixa, né? Falando de uma maneira mais simples. As organizações, elas também têm que ter um inventário de dados pessoais. Elas precisam saber quais dados elas têm, quais dados elas tratam, de que maneira, por quanto tempo fica armazenado, se tem ou não tem consentimento. A partir de agora, dado pessoal você tem que ter um inventário. A gente brinca exatamente isso. É um inventário de dados pessoais. Assim como eu sei quantas cadeiras eu tenho no escritório da minha organização, eu tenho que saber quais dados eu trato. Por quanto tempo eu tenho que renovar essa autorização, como que eu excluo. Essa a mudança daqui para frente. Então a gente tem que saber, tem que ter muito informado. De fato, é uma complexidade. Eu estou aqui pensando na nossa própria atuação no Instituto, a gente que está lidando com essas situações, está tentando fazer esse ajuste. E eu estou percebendo o quão distante a gente está disso. Eu fico muito preocupado com as organizações de menor porte. Mais ainda, né? Cada coisa que você vai trazendo, vai esclarecendo, mas desenhando um desafio ainda maior do que a gente estava pensando, né? Eu li o comentário agora do contador.ba, eu acho que eu achei muito bom, que a LGPD está igual o e-social, todo dia muda. Mais ou menos isso. É o Zé Valmiro, ele tem até uma pergunta que eu anotei aqui, vou fazer já já. Eu só queria aproveitar essa paradinha aqui para cumprimentar todos que chegaram depois, todos e todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é a live, nossa, que legal. Nós estamos hoje com o Cláudio Roberto Barbosa Filho, falando sobre a LGPD, uma grande explicação sobre essa lei, sobre a complexidade que é essa lei. Eu já estou dizendo a vocês, a gente está na metade aqui da live, e eu já estou pensando em fazer a próxima sobre o mesmo tema, porque, de fato, é um tema super complexo, que envolve questões mais delicadas ainda, que a gente... Olha que eu estou lidando com isso da linha de frente, e fiquei um pouco mais preocupado com esse desafio. Mas vamos seguir. Aproveitar também para dizer que terça-feira, 18 horas, a próxima terça-feira, a gente vai estar aqui com a Aline Akemi Freitas, que é advogada, mestre em Direito pela USP e autora do livro Direito à Cultura e Terceiro Setor. Nós vamos estar falando sobre as parcerias no campo cultural. Saiu essa semana a regulamentação da Lei Aldir Blanc, a gente escreveu um texto junto sobre a questão da Lei Aldir Blanc e o Mirossi, qual a relação que essas duas legislações têm. Então, semana que vem, terça-feira, 18 horas, a Aline Akemi Freitas, para fechar aqui o mês de agosto, falando de cultura. Então vamos seguir aqui, porque de fato tem muita coisa para a gente falar, e a Laís já disse aqui que vai ter parte 2 mesmo, e certamente já vou combinar aqui com ele, essa parte 2, porque certamente a gente vai ter mais dúvidas e mais questões. Eu fiquei curioso, lendo a lei, lendo questões. Queria saber essa coisa dos titulares. Eu já tenho aqui algumas perguntas, já eu vou começar a trazê-las, mas assim, quais são os titulares, né? O que são considerados os titulares desse direito, dessa privacidade, enfim, essas informações? Certo. O titular, de acordo com a lei,
é pessoa natural, pessoa física, a quem se referem os dados pessoais. Ou seja, mais uma vez a resposta padrão, todo mundo. Qualquer um de nós, qualquer pessoa natural, qualquer dado que a gente tenha, que dado a gente já percebeu que é toda a informação, é titular. Então, isso também, Lucas, na verdade é uma pergunta que eu acho muito interessante de trazer uma outra reflexão, que é uma das grandes finalidades da lei. Ela é uma lei bastante ambiciosa nesse aspecto, porque além de trazer uma série de regras e de obrigações para quem trata dados pessoais, ou seja, para organizações, para empresas, mas ela também se aplica se um de nós, como pessoas naturais, tratar dados pessoais, ela tem uma outra função, que é essa que eu chamo de uma função mais audaciosa, que é de mudar a cultura de proteção de dados pessoais dentro do país. Ou seja, a ideia não é só mudar como a forma com que as organizações vão tratar os dados pessoais, mas também é a forma com que nós lidamos com os nossos dados pessoais. Ou seja, eu, Cláudio, para quem que eu estou disponibilizando os meus dados pessoais? Eu estou lendo o que eu estou autorizando? Eu sei o que vão fazer? Porque, vejam, a lei, e isso também é uma pergunta constante que os nossos clientes trazem, é perguntando, mas então, a partir disso, a partir da vigência da lei, a gente não vai mais poder fazer isso, ou aquilo outro? Veja, a lei, ela proíbe poucas coisas, desde que haja o consentimento informado. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, informar os meus dados pessoais para uma organização que tem uma atuação, por exemplo, na área ambiental. Eu cedo os meus dados, porque eu faço uma doação, eu aceito que eles usem o meu e-mail, que eles usem o meu nome, que eles usem o meu interesse na área, porque isso também, inevitavelmente, é um dado pessoal. Então, se eu faço uma doação por uma organização de proteção à saúde e não para uma organização específica de agricultura, por exemplo, isso demonstra uma informação sobre mim, né? Ainda que mais relativa, mas isso não deixa de ser um dado pessoal. Se eu quiser autorizar que essa organização de proteção ambiental, por exemplo, venda os meus dados pessoais, ou seja, o meu e-mail, o meu número de telefone e o meu nome, para empreendedores que fazem artesanato, por exemplo, para que eles entrem em contato comigo e ofereçam seus produtos que são feitos de maneira sustentável, assim, assado, ou seja, um típico caso de venda de dados pessoais, ele pode ocorrer, desde que haja o consentimento expresso, desde que eu esteja ciente disso, desde que eu tenha autorizado. E eu uso venda porque geralmente quando a gente fala em venda de dado pessoal dá uma assustada, mas pode ocorrer. O importante é, eu sei que isso aconteceu e eu permiti. Então, esse é um ponto, e a ideia do titular de ser todo mundo, que também a lei é audaciosa tenta trazer. Não só quem trata dados titular tem responsabilidades, mas nós, como titulares, também temos. A gente tem a responsabilidade de ver o que uma organização, o que uma empresa, se aplica a empresas e organizações, o que eles estão fazendo com os nossos dados pessoais. Né? Então, a gente vê que agora, com a entrada em vigor próxima, a gente, por exemplo, o Facebook atualizou a sua política de proteção de dados pessoais. Eu recebi do Nubank, porque a ideia é essa. Eles estão dizendo o que vão fazer com os meus dados. Eu preciso saber e autorizar ou não. A partir do momento que eu tenho autorização, claro, existem limites de finalidade, de adequação, né? Eu não posso autorizar de maneira abrangente. Eu autorizo que trate meus dados de qualquer maneira. Isso a lei veda. Mas desde que haja uma explicação explícita, uma explicação clara, uma explicação informada, pode tratar praticamente de qualquer maneira. Mas a ideia é mudar essa cultura. A ideia é mudar essa forma com que a gente disponibiliza tão facilmente os nossos dados pessoais para tratamento. Sensacional. Cláudio, nossa, muito obrigado pela forma como você está trazendo essas explicações para a gente, né? De fato, uma legislação extremamente complexa. É importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam essa complexidade
entenda o tamanho da demanda que vai ser levado para as organizações, e aí não só para as grandes organizações, mas para todas as organizações, né? E isso é de extrema importância. Eu aí já aproveito para ligar com uma pergunta que veio da Lena Barros. Ela diz que a lei se refere muito a empresas. E ela pergunta, as organizações, então, elas vão ser tratadas da mesma forma que as empresas? A lei, na verdade, ela se aplica à mesma legislação, né? A gente vamos falar da LGPD, que depois vai ser regulamentada e vai ter especificidades para cada realidade. Mas a LGPD, ela se aplica a empresas, a organizações do terceiro setor, a administração pública, então o Estado também tem que respeitar a LGPD, mesmo para a elaboração de políticas públicas. Claro que existe ali, no caso do Estado, e também das organizações, quando recebem verbas públicas, principalmente, um equilíbrio entre LGPD e Lei de Acesso à Informação, né? A gente tem esse equilíbrio, mas ela se aplica a todo mundo. Quando a autoridade nacional um dia for instituída, que está virando praticamente Godot, a gente espera e nunca vem, desde 2018, quando um dia ela for instituída, aí ela vai ter decretos regulamentadores, ela vai ter normas específicas para cada realidade. Mas a regra geral é que hoje a lei se aplica a qualquer um. Eu brinco até que, inclusive, a gente geralmente pensa em pessoa jurídica, mas se nós, como pessoas naturais, como pessoas físicas, tratarmos dados pessoais, ela também se aplica a gente. Então, se eu passo na rua coletando nome e e-mail porque eu quero enviar o convite para a live, ó, que legal que eu tive hoje. Eu estou tratando dados pessoais, a LGPD se aplica a mim também. Então, ela se aplica indistintamente a qualquer um que trate dados pessoais. Mas, claro, que na prática a gente vai criando alguns mecanismos de adaptação, né? E quando um dia vier o decreto, isso eu digo com muita tristeza, o fato de ainda não ter, a autoridade sequer foi nomeada. Embora se chame autoridade, eu acho importante também frisar, ela é um órgão colegiado, não é uma pessoa só. Não é só uma pessoa que vai ser nomeada pelo presidente. É um órgão, acho que de 7 a 9 membros, é um órgão colegiado que vai tomar as decisões, embora tenha esse nome de autoridade no singular, mas ela vai ser a responsável por criar parâmetros de aplicação. Que, claro, é muito diferente a aplicação para uma organização do terceiro setor de finalidade, de objetivos comunitários locais e para o Facebook Brasil, né? Para a forma que lida com dados pessoais, para redes de cartão de crédito. Mas hoje a lei se aplica indistintamente a todo mundo. Muito interessante, querido. Tem uma questão que são os dados relativos à criança e adolescente, né? Você tem toda a correlação também com o Estatuto da Criança e Adolescente. Enfim, fala um pouco disso também para a gente. A lei ela traz as regras gerais para formas de tratamento de dados. Então a gente tem o consentimento e mais 9 outras possibilidades particulares. Mas a lei também ela traz duas formas mais protetivas de proteção de dados para os dados sensíveis, como eu já expliquei antes, e para dados de crianças e adolescentes. Então a lei teve esse cuidado, junto com as diretrizes do ECA, junto com as diretrizes da Constituição Federal, quando trata de criança e adolescente, de dar uma proteção especial. Ou seja, o consentimento tem que ser feito por um responsável, pelos pais ou por um responsável, tem que ser informado. Então ele é um consentimento mais protetivo e que visa trazer junto dessa forma de tratamento os pais ou responsáveis. Então, para muitas organizações que lidam com crianças, que lidam com adolescentes, seja em aspecto de assistência social, de educação, né, principalmente, mas não somente, geralmente a prática já envolve, já traz juntos pais ou responsáveis, né, mas vai precisar de uma maneira mais explícita, de uma maneira mais evidente, determinar, explicar para os pais ou responsáveis de que maneira que está sendo o tratamento de dados, para qual finalidade, por quanto tempo. Então, a lei ela traz essa proteção especial. Ela é uma proteção muito adequada. O legislador foi bastante feliz em inserir
esse capítulo especial para crianças e adolescentes, para não permitir que simplesmente a criança autorize qualquer coisa, porque a ideia sempre é o consentimento esclarecido, né? E, e para as crianças especificamente, a gente vai para a ECA, para as crianças exclusivamente com autorização com consentimento de pai ou responsável. Para os adolescentes existe alguma mitigação, até porque eventualmente o adolescente pode ser relativamente incapaz, ter a possibilidade de realizar alguns atos da vida civil, então a legislação ela traz essa gradação, mas para a criança é uma proteção absoluta, é uma proteção que tem obrigatoriamente que trazer o pai ou responsável, exceto se for um caso, por exemplo, de ter que contatar o pai ou responsável, né? Que a gente tem também esse tratamento de ter que lidar, de pegar o nome dos pais responsáveis para entrar em contato. Então tem essas exceções pequenas, extremamente pontuais, mas a regra é trazer junto os pais e responsáveis para esse tratamento. Ela também tem algumas pontuações específicas para a questão de consentimento na internet, mas principalmente para a questão de jogos, né? Eu acho que não se aplica, não diz exatamente que é para a questão de jogos, mas a ideia do legislador na explicação da lei é para ter esse consentimento em jogo, né? Porque como sabe que muitas vezes a internet, principalmente dentro de games específicos, que você tem um acesso mais limitado para quem é de fora, ela traz essa proteção específica. É mais não é, eu entendo que não é muito a aplicação dessa parte de jogos para as organizações do terceiro setor, mas é um ponto interessante de ver o cuidado que a lei teve. Muito interessante mesmo. Duas pessoas trouxeram aqui questões sobre o WhatsApp, né? Muito comum, um meio de comunicação hoje tão comum, tão acessível. Enfim, então, o Nailton Cazumbá, querido parceiro, grande contador, uma referência para todos nós, e o Valmiro, o Nailton perguntou, primeiro, a pergunta mais genérica do Valmiro, né, com os grupos de WhatsApp, o que fazer, né, como fazer, como proceder. E aí o Nailton diz, também precisa de uma solicitação prévia para captação no WhatsApp? Aí vai depender um pouco. Porque a legislação, ela afirma que é dispensado o consentimento no caso de dados manifestamente públicos. Então, veja, se eu disponibilizo o meu WhatsApp no meu Instagram, no meu Facebook, ou seja, ele é manifestamente público, e você entra em contato, existe uma proteção mais mitigada que a própria legislação traz. É muito diferente de eu comprar uma base de dados com uma série de WhatsApps de interesse, ou mesmo de achar na internet. É diferente, porque eu tenho um dado manifestamente público. Ok. Outra situação, e aí ela vai um pouco no que eu falei por cima, de que existem outras formas de tratamento de dados pessoais além do consentimento. Uma delas é para a execução de um contrato, né? Então, se eventualmente eu prestei, por exemplo, vamos pensar num contrato de doação. Eu fiz, mesmo que não seja um contrato escrito, né? Eu fiz uma doação, é um contrato ainda que não escrito de um valor pequeno. Eu tenho o meu WhatsApp e a organização precisa entrar em contato comigo para enviar um recibo. Isso eu não preciso autorizar porque é a execução de um contrato, porque faz parte de uma situação que eu previamente, que eu de maneira implícita autorizei, mas é muito excepcional. Como regra, também precisa do consentimento. Inserir em grupos de WhatsApp é uma forma de tratamento, é uma forma que precisa de consentimento. A gente sabe que numa prática de fiscalização, até numa prática de uma pessoa reclamar, porque ela simplesmente pode sair do grupo, não tem muito problema. Mas de acordo com o que a gente tem hoje de legislação, até para você inserir uma pessoa dentro de um grupo, você precisa de um consentimento. Claro que futuramente eu espero, inclusive, que regulamentos tratem desses casos muito específicos, mas com a lei que a gente tem, até para inserir num grupo você precisa de autorização. Mas claro que fica um tratamento muito mais mitigado, porque pode ter o interesse da pessoa, né?
Mas falando no limite, de acordo com o que a gente tem na lei hoje, inserir uma pessoa num grupo de WhatsApp é com tratamento de dado pessoal. Que não sendo manifestamente público, como, por exemplo, uma disponibilização online, no limite, na fria letra da lei, você precisa de consentimento até para isso. Aproveitando para fazer o marketing que nós temos no nosso que legal, grupos de WhatsApp, onde a gente disponibiliza informação e conteúdo jurídico, de gestão social, e eu fiquei agora preocupado com essa inclusão. Não, mas aí eu tenho uma pergunta que é, inclusive, nesse sentido, quer dizer, a rigor, eu não incluo as pessoas, eu mando o link e a própria pessoa clica e se inclui. Então, eu teria também, agora vou ter que passar a partir das 19 horas, como você mesmo disse, eu vou passar então a fazer isso primeiro, perguntar se a pessoa quer, se ela autoriza e depois... Porque nesse caso, ela mesma está disponibilizando, né? Então ela que está entrando. É diferente de você colocar. Eu entendo que nesse caso não precisa. Não precisa porque ela está clicando, ela está entrando. Porque a gente pode até dizer que no limite, essa relação de você disponibilizar um link, a pessoa clicar no link e entrar no grupo, não deixa de ser, de uma maneira um pouco mitigada, claro, mas uma espécie de uma relação. Uma relação, talvez até, a gente pode forçar um pouco para dizer que ela tem até um quê de contratual. Claro, não tem nenhuma questão patrimonial, a gente vai entrar numa discussão que não é a seara. Mas existe um consentimento implícito, né, dela entrar. Então não precisa de um consentimento, porque foi uma execução de livre interesse de ambas as partes, um interesse legítimo seu da pessoa entrar, a pessoa entrou porque quis. Nesse caso, eu entendo que não precisa de autorização, porque ela está indo atrás. Você pode ir atrás e disponibilizar os seus dados pessoais, e na verdade você vai até tornar o seu nome, o seu número público para um grupo limitado de pessoas, mas ele é público dentro daquela realidade, né? Então, eu entendo que não precisa, nesse caso, de autorização específica, porque é a pessoa que está indo. E mesmo num caso de colocar, eu entendo que tem também uma situação mais mitigada de não precisar uma autorização prévia. Então, reforço o convite para quem quiser entrar nos grupos, se chama aí no direct, manda um e-mail para a gente, osquelegal@gmail.com, tá bom? Que a gente inclui, ou manda o link para que você fique nos grupos, né? São mais de um, enfim, um só não deu conta, a gente teve que criar um segundo, e cada vez muita gente aderindo, porque tem conteúdo, tem informação, mas essa história do consentimento para entrar nesses grupos, eu de fato tinha dúvidas com relação a isso. Mas sigamos. A Beatriz, ela fez uma pergunta a seguinte: entidade que compra dados numa empresa de mailing, por exemplo, ela tem a obrigação de revelar o nome da empresa para o consumidor final, para o usuário final, para o atendido? Veja, hoje a gente não tem uma legislação específica sobre compra de base de dados. Hoje eu falo 18 de agosto sem LGPD em vigor. Não tem a legislação, a gente tem alguns julgados, algumas decisões judiciais que permitem essa compra esse comércio de base de dados. Existem alguns limites, o Código de Defesa do Consumidor traz uma coisinha ou outra também, a gente tem algumas leis esparsas que trazem, mas é permitido. A partir da LGPD, você só vai poder realizar essa venda de base de dados se houver o consentimento expresso. Então a gente muda um pouco essa realidade, porque o titular já vai saber que o dado dele pode ser vendido. O consumidor final, ele também vai ter que saber qual é a origem, né? De quem que foi obtido pela primeira vez a autorização. Vai ter que ser essa cadeia, porque ele, eventualmente, no limite, vai ter que se proteger se ele comprou uma base de dados. Eu repito que a lei não proíbe. A lei cria um grande empecilho, que é uma autorização explícita, prévia e bastante ilustrada e transparente de cada uma das pessoas dessa base de dados. Então, ele dificulta muito o comércio de base de dados, mas não proíbe. Então, o consumidor final ele vai precisar saber nessa cadeia, nesse comércio, nessa cadeia comercial, quem obteve o consentimento, se esse consentimento permitia
o compartilhamento econômico, com finalidade econômica de dados, para se proteger, né? Então, vai ser por uma mitigação de riscos em eventuais fiscalizações da autoridade nacional. Quem adquire uma base de dados vai precisar saber claramente e ter uma segurança muito grande de que todos os dados, todos os cadastros constantes nessa base de dados tiveram uma autorização, um consentimento específico, porque senão existe o risco dessa fiscalização, existe o risco das sanções que podem ser bastante severas. Então, eu imagino, eu entendo que vai minguar muito esse comércio completamente legal, pelo menos, né? Completamente adequado à LGPD de base de dados. Claro que numa análise de riscos, pode ser que muitas empresas ou OSCs optem por, mesmo não tendo consentimento, eu acho que vale a pena. Mas aí a gente está falando de uma análise de risco e não de LGPD, não simplesmente de adequação à LGPD, né? A resposta é, se você não teve o consentimento específico de cada um dos cadastros, você está inadequado à LGPD. Bom, eu então vou aproveitar e dizer para todo mundo, quem já está nos nossos grupos e quem não está, quem está no nosso e-mail, nós não vamos vender os dados, nós não temos nenhum interesse em comercializar esse tipo de informação das pessoas que têm relação com a gente. Nosso interesse é muito específico em difundir informação, né? Então, nesse sentido, eu estou tranquilo, mas vamos avançar nesses ajustes aí e segue o convite para quem quiser. Já chegou, inclusive, aqui nele, gente pedindo para grupos, muito bom, obrigado. Vamos fazer, mas olha, é isso, live é um negócio sério. Na verdade, que até a gente estava falando de captação muito aqui, e na verdade isso até é possível que as organizações repensem, Lucas, uma sugestão de que você permita a venda é uma possibilidade para organizações cogitarem a venda e o comércio de bases de dados do seu público, né? Porque, por exemplo, eu posso querer ajudar uma organização específica, mas eu não quero, ou eu não posso, ou eu quero, além de fazer uma doação, permitir que seja feito comércio com a minha base de dados. Então, isso também são maneiras das organizações que elas podem repensar procedimentos internos, inclusive de captação, com base de dados, porque dados hoje são ativos extremamente valiosos, né? Então, o exemplo que eu dei, por exemplo, eu ajudo uma fundação, uma organização, uma associação com uma finalidade de direitos humanos, ou de mentoria, de formação em direitos humanos, mas além de ajudar com uma doação periódica, eu permito que vendam os meus dados, porque eu permito que vendam esse ativo, que são os meus dados pessoais, para outras organizações com finalidades correlatas, seja para captação, seja para venda de materiais relacionados a direitos humanos. Então, a LGPD ela traz limitações, mas ela também traz um grande campo de repensar e de planejar e de criar novos mecanismos de captação, falando especificamente de captação, utilizando a LGPD a nosso favor, né? De ser um diferencial. De eu, como uma organização, poder disponibilizar para o comércio, disponibilizar para venda para uma forma de captação, uma base de dados muito interessante, de um público muito específico e muito interessado em algum setor específico, assistência pessoal, assistência social, pessoa com deficiência, saúde, educação, direitos humanos. E eu disponibilizo, é uma base de dados completamente autorizada, completamente consentida, e que aí você pode também ter uma maneira de captação nova dessa forma. E você usa como um diferencial, não é? Você usa o diferencial de que eu estou oferecendo uma base de dados adequada à LGPD. Cláudio, a gente não vai esgotar, de fato, já vamos 6 minutos, é muito, assim, eu já estou fazendo umas lives já há algum tempo, e é muito sensível isso, quando o negócio começa a ficar bom, você pisca o olho, é um negócio seríssimo, mas fica certíssimo, as pessoas já que estão aí, muita gente interessada, muita gente entrou, algumas pessoas saíram, enfim, vamos ter outras sobre a LGPD. Isso é, com certeza, é um tema super importante para a vida das organizações daqui para frente. Cláudio, nessa conversa que a gente teve, já trouxe vários elementos super interessantes para a gente discutir, de implicação, de demanda para as organizações. Então, certamente, teremos outras. Infelizmente, a gente já está faltando 5 minutinhos para finalizar. Eu queria lembrar que na próxima terça-feira, 18 horas, todas as terças-feiras, às 18 horas aqui,
sempre às 18 horas, sempre aqui nesse Instagram. A gente está aqui fazendo as lives, olha que legal. Terça-feira que vem, a Aline Akemi Freitas, advogada, autora do livro Direito à Cultura e Terceiro Setor. A gente vai estar falando sobre Direito à Cultura e Terceiro Setor. Em setembro, mantemos o nível com grandes nomes já confirmados, professor Eduardo Sazzi, a Carolina Stucci, e o JP Vergueiro, da ABCR, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, também já confirmado. E nós temos aí mais 2 nomes em negociação, que eu não vou falar porque não está fechado ainda, mas daqui para amanhã, daqui para o final da semana, estarão confirmados, com certeza, e confirmados. Então, teremos grandes nomes. Vamos falar sobre a reforma tributária e as consequências nas organizações, sobre assistência social, né, as organizações de assistência social, sobre captação de recursos. Então, vamos ter ainda muito boas discussões aqui e certamente, não sei se em setembro, mas outubro, com certeza, teremos de volta o tema da LGPD, porque, de fato, é um tema que está muito pujante, muito importante aí para as organizações. Então, Cláudio, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, ter aceitado o convite, vim contribuir, vim trazer um pouco da sua experiência, da sua leitura com relação à LGPD comigo aqui para esse bate-papo e com o nosso público. Choveram perguntas, muita gente bacana está por aqui assistindo, perguntando, interagindo. Peço desculpas se não deu para fazer todas as perguntas. Hoje meu computador não ajudou, mas de todo modo, várias perguntas e teremos outras. Então, Sim. Queria que você deixasse então suas considerações finais aí, rapidinho, porque a gente está no limite, e já deixando o convite e o agradecimento para a gente fazer outras conversas. Lucas, eu agradeço muito o convite, foi uma alegria, uma honra imensa estar aqui, acompanhando esse trabalho, então, muito legal a gente estar sempre do lado de lá acompanhando e hoje estar aqui presente, de estar participando, agradeço mesmo. Especificamente quanto à OSC, para mais esclarecimento, eu estou completamente à disposição, podem me contatar aqui pelo Instagram, meus dados são públicos, podem utilizar, a gente entra em contato. Especificamente para terceiro setor, eu e a Laís, nós escrevemos um artigo que está disponível no Migalhas, especificamente sobre algumas sugestões, algumas adequações sobre OSCs que eu aconselho fortemente, a gente traz vários pontos. E por fim, eu deixo o que eu falei aqui, 2 sugestões. Gente, apliquem desde já a LGPD. Essa é o principal ponto. Apliquem a LGPD. Apliquem, inclusive nós, como titulares de dados pessoais, a gente tem que mudar essa cultura de proteção de dados. De todos nós. Isso, para as nossas organizações, para as organizações que a gente faz parte, isso só vai começar a ser aplicável quando nós, como titulares, também mudarmos a nossa forma de ver, de perceber e de lidar com proteção de dados. Quando a gente começou a falar do tema lá em 2018, a gente falava que era o tema do futuro próximo, e hoje é o tema absoluto do presente. Já. É o tema do presente. Covid vai passar, a pandemia vai passar e a LGPD vai continuar. A LGPD vai continuar. A Laís agora compartilhou aqui o link do artigo, eu acho que é muito interessante para as OSCs, traz vários pontos específicos. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite, Lucas. É um tema muito legal. Eu estou completamente à disposição para quem precisar. A gente do escritório SBSA também está muito à disposição para trabalhar nas realidades, peculiaridades de cada caso, de cada organização, porque é um tema muito made in case. É um tema que realmente vai variar muito de acordo com a realidade de cada organização, de cada um de nós que trata de dados pessoais de diferentes maneiras. Pô, muito obrigado mais uma vez, Cláudio. Um grande abraço para você. Valeu mesmo. Nós faremos outra, com certeza. E o pessoal fica tranquilo, porque esse tema vai voltar, certamente. Né? Um abraço aqui para Bianca Monteiro e Cris, que estão aqui, a Cristine, que são do Instituto OSC Legal, estão aqui também acompanhando, assistindo. Lembrar que quinta-feira tem a mentoria online com a Bianca Monteiro, às 19h19, no mentoria... Eu esqueci agora, enfim, o coisa dela está acabando o tempo, aí a gente fica meio nervoso para acabar. Desculpa. Tem a mentoria online, quinta-feira, às 19h19, logo o card vai estar aí no nosso Insta, tá? Faltando 20 segundos. Um abraço para todos, muito obrigado pela audiência, um abraço, Cláudio. Semana que vem aqui, terça-feira, 18 horas, com a Aline Akemi Freitas. Valeu!